Então, boa tarde a todos e todas, para quem for ver depois, né? Estamos começando hoje o nosso segundo Fisiocast do projeto Fisiodivulgando, iniciativas didáticas para aproximar a fisiologia e a saúde da sociedade. Segundo Fisiocast de 2025, né? O título desse Fisiocast de hoje é o Caminhos da Formação Docente e Estratégias Didáticas no Ensino de Ciências e Fisiologia. Eu já vou super apresentar aqui a nossa convidada, a nossa entrevistada, né? Mas só para esclarecer, o Fisio Divulgando é um projeto de extensão. Ele tem como equipe eu, Ana Maria, coordenadora, a professora Ana Lúcia, que está aqui com a gente também, nossa vice-coordenadora, o professor Marcelo Bernucci, um dos colaboradores, alguns outros professores colaboradores de outras universidades, as técnicas do Departamento de Fisiologia, Chayane Federhen, Débora Coutinho e Elide Moraes, e vários importantíssimos estudantes ali de graduação da área da saúde, né, que nos ajudam muito em todas as atividades aí do projeto. E o nosso projeto começou bem durante o isolamento social da pandemia, e como era um projeto de extensão, a gente, para não tomar ações, né, somente da nossa iniciativa, fez um questionário de mapeamento aí, que foi aprovado inicialmente pelo Comitê de Ética e depois divulgado, para a gente saber o que a comunidade externa da universidade, principalmente de professores e até profissionais de saúde, né, gostariam de saber em termos de tema dessa área de fisiologia e saúde, e também em termos de tipos e temas também para materiais didáticos que a gente poderia produzir. E aí começou o Fisio Divulgando, e a gente agora já está, aliás, agora em outubro, a partir do dia 1º, começando a versão 2 do projeto, né? Porque os projetos de extensão podem ter no máximo 5 anos, então a gente fez uma renovação agora e está começando de novo. E o nosso Fisiocast de hoje, então, vai contar com uma pergunta aí uma rodada, perdão, de perguntas e respostas com a nossa entrevistada, que a gente meio pré-combinou, né? Mas sempre é possível aí que durante a gente, né, faça outras perguntas aí interessantes. É a nossa entrevistada de hoje, né? Foi uma aluna muito querida nossa ali da pós-graduação do Departamento de Fisiologia. Ela é a professora doutora Ana Gabriele Coutinho Perini, possui graduação em Ciências Biológicas e fez mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em Fisiologia, ali na Universidade Federal do Paraná. Ela atuou ali com a gente como professora colaboradora no Departamento de Fisiologia e tem experiência em fisiologia renal da sua formação, atuando em pesquisa com antimicrobianos causadores de nefrotoxicidade e com vias de sinalização celular envolvidas na formação de cálculos renais. Além disso, também tem experiência em cultivo celular de diferentes linhagens. Atualmente, ela atua como professora de anatomia, fisiologia, biologia celular e imunologia também, para diferentes cursos ali da área da saúde do Centro Universitário Autônomo do Brasil, a Unibrasil aqui de Curitiba. Então, Ana, em primeiro lugar, super bem-vinda, e a gente agradece muito você ter aceito o nosso convite, e te passo a palavra caso você queira fazer alguma colocação inicial aí, tá bom? Boa tarde, profs, para quem está ouvindo. Eu que agradeço, né? Imagine um convite desse. Sempre que me chamam aí no departamento para qualquer coisa, eu fico super feliz. Ano passado também estive numa mesa redonda também para falar sobre docência. Então eu fiquei muito, muito feliz, fiz meu roteirinho caprichado ali também, o que a gente vai falar. E agradeço já, porque eu percebi que eu faço muita coisa. Eu não tinha percebido que eu faço tanta coisa diferente assim. Com as perguntas que vocês colocaram, eu fui montando ali, falei, nossa, eu faço isso, faço aquilo, faço isso. E é até bom para a gente se valorizar, né? Porque eu não tinha assim percebido que era tantas coisas diferentes, tantas metodologias diferentes. Então acho que eu tenho bastante coisa para conversar com vocês. Oba, isso que a gente gosta aqui. Então, ó, antes da gente comentar, né, sobre o que você já tem feito, né, a gente queria saber um pouquinho mais, se tem algo a acrescentar sobre a tua formação, né, e como que foi surgindo essa vontade aí, essa perspectiva de docente, né? Como que surgiu isso? Eu vi no teu currículo vários cursos ali, extra a formação principal, né? Então, Sim. queria saber um pouquinho disso, porque isso sempre pode ser interessante para outros professores que assistem e tal. Tá bom? Sim. Então, vamos lá. Tudo começou com a graduação em Ciências Biológicas. Quando eu comecei a graduação, eu não tinha, isso até é engraçado, eu não tinha nenhuma pretensão em fazer licenciatura, nenhuma. Não tinha imaginado que eu gostaria de dar aula um dia. E aquela época não era aquele formato que a gente, depois de um tempo, fazia licenciatura, né? Eu sei que mudou depois,
mas a gente fazia um ciclo comum e depois de um tempo optava por fazer a licenciatura ou bacharelado ou os dois, né? E eu optei por fazer apenas o bacharelado. Eu não fiz a licenciatura nesse começo. E não tinha até o final, apesar de ter feito monitoria durante a minha graduação, eu pensei, não, acho que não é para mim e tal. E terminei a graduação só o bacharelado. Mais tarde, uns 10 anos depois, é que eu fiz a licenciatura numa universidade particular, fiz o complemento, né, fiz a licenciatura ali. Mas na sequência que eu terminei a graduação, eu já fiz o mestrado com a professora Ana Lúcia, né, e esse mestrado que começou a acender as luzinhas aí da docência, né, foi aí que começou. Nós tínhamos muitas reuniões, lembra, professor, reuniões que nós fazíamos de apresentação de seminário, eram quase que semanais, e nesses seminários nós apresentávamos artigos, e aí a gente fazia pequenas reuniões, a gente comentava sobre os artigos, toda semana um membro do laboratório apresentava, inclusive os professores, e aí nós trocávamos ideias, e aí que eu fui percebendo que falar em público não era esse bicho de 7 cabeças que normalmente a gente acha que é na graduação, né? Na graduação, eu lembro, inclusive, eu ficava nervosa nas apresentações de trabalho, eu falo isso para os meus alunos hoje, eu falo para eles, vocês acreditam que eu ficava nervosa? Eles falam, não acredito, eu ficava, porque eu não imaginava, né, não era a minha área de conforto. E aí, com essas apresentações, foram brilhando luzinhas, assim, de que eu gostava de explicar, né, gostava de explicar o que eu tinha entendido. E aí, também com a disciplina de prática em docência, que nós precisamos fazer, e acompanhar aulas de diferentes professores, isso é muito importante, porque aí a gente pega metodologias diferentes, cada professor ensina de um jeito, cada professor tem uma forma, e eu fui fazendo o que eu sou hoje é um pouquinho de cada um dos professores do departamento de fisiologia, né, pegava um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e eu sempre falo isso, eu sou um mix de todo mundo, porque eu fui, né, aprendendo muito com todos os professores, e chegou um momento em que a gente tem que dar aula, e aí foi mais um avanço no degrau da docência, que eu percebi que realmente gostava de ensinar. Isso que naquela época era basicamente aula expositiva, né? Depois que veio a metodologia ativa, que a gente começou, então eu gostava mesmo de falar, de explicar, né? Falar bastante. E aí veio o doutorado, e o doutorado mais prática em docência, mais professores que eu acompanhei, mais palestras que eu ministrei nos eventos, congressos, né? Que a gente ia bastante em congressos, ia todo ano em um congresso, a gente apresentava trabalhos, e isso foi aos poucos, né, me tornando, acendendo essa vontade de ser professora. Dos cursos que eu fiz muitos cursos voltados às TICs, né, as tecnologias de informação e comunicação, para a docência, fiz cursos de metodologia ativa, fiz vários cursos diferentes. Depois a gente vai falar bastante sobre metodologia ativa. Eu uso muito, mas tenho as minhas críticas a ela também. E vamos conversar bastante sobre. Fiz cursos também sobre aprofundamento, né, de várias áreas, que é importante a gente aprofundar para poder dominar o conteúdo e apresentar isso para o aluno. Então, mas basicamente o que me plantou a sementinha foi no começo do mestrado. Na graduação eu ainda não tinha percebido, apesar de ter feito a monitoria, como eu comentei. Não tinha ainda percebido. E eu só fiz a monitoria, eu não fiz iniciação científica na minha graduação, nada, eu estava totalmente perdida, ainda não sabia o que eu queria. E foi no mestrado, no laboratório, no ensino, nas disciplinas de docência, que eu fui percebendo que dava para seguir por aí. E os próprios professores falavam para mim isso, eu me lembro muito bem. No final das apresentações de mestrado, de doutorado, os professores falavam, você leva jeito para coisa, você já pensou em seguir nessa área? E já estava se formando isso na minha cabeça, né? Então, eu comecei, a minha primeira vez na sala de aula foi em 2014. Foi em 2014, que eu fui professora substituta pela primeira vez no departamento de fisiologia. E então eu já estou com 11 anos de experiência em docência, né? Desde então, eu fico pensando, nossa, faz 11 anos já tudo isso, né? E foi uma trajetória ali bonita que foi se fazendo, e aos pouquinhos eu fui entendendo como eu gostava de estar na docência. E aí depois, no meu segundo momento como professora colaboradora, foi uma experiência diferente, né? E aí agora, numa universidade particular, tem coisas que acontecem que não aconteciam na pública, né? São situações diferentes.
Então, é uma experiência muito rica que eu tenho tido, assim, sabe? Nossa, que bacana, Ana. E é engraçado, né? Porque o penúltimo Fisiocast que a gente fez ali com a professora Flávia, não sei se você conhece ela da Biologia Celular, professora Flávia Santana Rios. Sim, 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 sim. Então, ela falou um pouquinho do mesmo jeito que você falou, né? Que a Uhum, docência veio depois, que ela era uhum, muito tímida e tal, uhum. né? E eu acho bem Era bacana super. que isso fique registrado nos Sim, fisiocasts, porque muita gente passa por esse caminho, né? Até de vencer essa timidez para falar claro, ali, né? claro. Então, é bem bacana, é bem rico vocês trazerem isso, porque eu acho que isso motiva outros professores, até no momento que a gente está vivendo aí, que as licenciaturas estão enfrentando uma série de Exato. questões, né? É. E até para a Então, vida, né? Se a gente pensar, quando a gente é professor, a gente se expõe. Todos os dias a gente está se expondo. uhum, E aí a gente aprende a se comunicar melhor, a gente aprende a enfrentar situações que, por exemplo, tem dias que você não está afim de se expor, não é verdade? Tem dias que você entra em sala de aula e fala, nossa, hoje eu queria só ficar quietinho no meu canto, não queria falar, não queria. Mas é a tua profissão, e aí você precisa fazer aquilo, aí você vai lá e faz. Né? E não tem muito para onde fugir. Então a gente aprende até a enfrentar os problemas da vida, porque tem que fazer, né? E daí vai passando, a gente chega em sala, esses dias que eu estou assim mais querendo ficar no meu canto, é os primeiros 5 minutos. Dali a pouco, quando eu vejo, eu estou falando pelos cotovelos, né? Aí passa. Então a gente aprende a enfrentar algumas situações da vida, aprende a se comunicar, a falar melhor com as pessoas, vocabulário fica melhor, né? Que a gente precisa ler muito para poder falar muito. Então, ser professor vai muito além do pensar, do raciocínio, do queimar fosfato, como a gente brinca, né? Vai muito além disso. Ele também muda a nossa vida em vários aspectos. A Ana falando e eu aqui, né, pensando em tudo que a gente viveu aqui juntas, né? Então eu lembro quando a Ana Gabriele entrou aqui no laboratório e veio falar comigo, e ela veio assim muito séria e falou, professora, eu terminei meu bacharelado, eu estou terminando meu bacharelado, eu preciso fazer uma monografia e eu nunca trabalhei no laboratório, eu não sei nem pegar numa pipeta. Você me aceita? Sincera, né? Eu fui bem sincera. Aí eu falei, né, vamos lá. Aí começamos, a gente enfrentou, né, alguns desafios juntos, um pouco de Sim, celular, tivemos sim, um monte de problemas, mas verdade. eu acho que, aí eu achava que talvez, né, isso tivesse desanimado a Ana, mas no fim ela acabou ficando expert em curtir o celular. Acho que depois, né, tentando até resolver e enfrentando esses desafios. Então eu estou dizendo isso para, né, dizer para você que eu, né, considero você uma pessoa que não tem medo mesmo de enfrentar desafios. Essa é uma característica sua, conforme a gente foi, né, conhecendo você aqui e você foi se desenvolvendo, você foi. Na verdade, E medo eu tenho, prof, mas aquela a coisa, vai com medo gente, mesmo, né? Tem que ir, não tem jeito. E depois o medo vai diminuindo, ele vai passando. exatamente, aí a gente vê que, eu tô com medo, mas eu dou conta. E Isso, vai, isso. né? Então, agora a gente está, né, muito curioso, assim, para saber mais, né, que você até deu um spoiler antes, que a gente ia falar bastante, né, saber mais, porque essa questão das metodologias ativas, né, realmente tem os prós, os contras, a gente Exato. sente, né, eu, né, que sou uma professora, Ana Maria, acho que também, né, mais das antigas, assim, a gente tem uma dificuldade, né, de tentar, e sente também uma certa resistência dos próprios alunos quando você quer inventar alguma Exatamente, coisa exatamente. diferente. Uhum. E também eu acho que a gente, muitos de nós, né, encaramos, nós temos uma visão assim de metodologia ativa que às vezes eu acho que é equivocada. Né? Eu acho que metodologia ativa é algo muito mais do que a gente pensa de inventar coisas diferentes. Uhum. Então, eu queria que você falasse agora sobre isso, sobre essa tua experiência, né? Sim. Como você trabalha numa universidade particular, Uhum. é diferente, né? O enfoque, a forma como a exigência, né? Como os Uhum. professores são exigidos é muito É diferente, né? verdade. Uhum. Do Bem que a diferente. gente vê aqui né, numa universidade Uhum. pública. Não estou dizendo em termos, né, de qualidade de nada, eu estou falando em termos de, né, contrato de trabalho, vou falar Sim, assim. claro, é uma verdade. E aí eu acho que você tem uma visão mesmo de metodologia ativa que pode nos, né, esclarecer muitas coisas. Com certeza. Não está compartilhando a tela aqui com vocês, não, né? Não. No momento, tá.
Então, eu até coloquei aqui nessa segunda pergunta, eu coloquei desafio e coloquei em amarelo, porque as metodologias ativas, elas têm se tornado um desafio. Se vocês me fizessem essas perguntas há uns 2 anos atrás, eu defenderia mais as metodologias ativas. Falaria, nossa, eu uso muito, super funciona. O problema é que nós tivemos, principalmente nesse último ano, esse uso enorme das inteligências artificiais, né? Não sei como está aí, mas para a gente lá, os nossos alunos usam muito, né? O chat GPTs e tudo, demais, assim. Então, muitas coisas que eu fazia, que já fazem parte da metodologia ativa, eu não tenho feito mais. Então, por exemplo, eu pedia para eles fazerem pequenas pesquisas durante a aula. Me pesquisem aí para mim o que é tal conceito, o que é insuficiência renal, por exemplo. Aí eles pesquisavam ali e tal, no celular mesmo, não tem problema. Mas pelo menos era o Google, né? Era uma coisa que eles tinham que pesquisar, que rodar ali, ver, eu falava para eles, olhem em site de universidade, não olhem lá no Wikipedia e tal, olhem em fontes confiáveis. Podem usar o celular, mas olhem em fontes confiáveis. Então, eu já usava as tecnologias, né? Mas mudou desse ano para cá, mudou muita coisa. Agora, eu não tenho feito mais isso, porque se eu peço para eles fazerem isso, eles vão para o chat. E o chat já vem com uma resposta pronta. Eles não têm o mínimo trabalho de fazer uma filtração do que usar, do que não usar. Então, como é que eu posso dizer? Eu diminuí um pouco a minha paixão pela metodologia ativa. Não é que eu não goste mais, mas é que eu acho que ela está indo ao encontro, algumas delas, não todas, com esse boom aí dos chats da vida que estão trazendo tudo pronto para eles. Então, o que eu gosto da metodologia ativa é aquela coisa que todo mundo sabe, leva a aprendizagem significativa, porque coloca o aluno como elemento central e não o professor. Né? Então, o aluno, ele atua, ele pesquisa, ele monta, ele faz, enfim. E a gente vai orientando. Né? O problema é que quando a gente tem essas inteligências que traz tudo pronto, ele corta o caminho. Né? Ele corta o caminho e ele não vai fazer, ele já traz pronto. E aí isso começou a me preocupar. Então, em alguns aspectos, eu regredi, vamos dizer assim, né? Não é bem a palavra, mas eu voltei a usar aulas mais tradicionais em alguns momentos, porque eu percebi que eles estavam tomando esse caminho curto. Aí eu sentei, reavaliei e falei, não quero voltar 100% ao tradicional. Eu lembro quando eu dei as minhas primeiras aulas aí, as minhas aulas eram 100% expositivas, eram aulas 100% expositivas. Sempre dialogadas, essa foi sempre uma característica minha, uma aula expositiva dialogada, então sempre perguntei para o aluno, o que vocês acham disso, aquilo, sempre dialogada, mas sempre foi uma aula expositiva. E aí, com o passar do tempo, lá no segundo momento, eu comecei a usar mais a metodologia ativa, na segunda oportunidade como professora colaboradora, e na Unibrasil, desde que eu entrei, sempre usei muita metodologia ativa. Mas aí, esse último ano para cá, eu falei, não dá. Algumas coisas eu vou ter que deixar de fazer. Porque não adianta você falar para o aluno, não use, não faça, né? Não pesquise no chat GPT. Ele vai pesquisar. Não adianta. Não adianta a gente proibir. Né? A gente também não está na educação básica, onde foi proibido os celulares, a gente não tem como fazer isso. Então, eles vão usar. Então, eu tenho que mudar, eu tenho que usar novas estratégias para que eles ou não usem para aquilo que eu quero, ou para que eles usem de uma forma que eles vão aprender. Né? Eles até podem usar, mas a gente tem que repensar no que eles estão usando. Porque eles sempre... Essa é uma característica dessa geração, que eu acho que vocês já devem ter percebido, que é sempre tomar o caminho mais curto. Essa geração, ela é imediatista, que é a geração... A gente ainda está na geração Z? Sim, né? Ainda estamos na geração Z. Eles são muito imediatistas, né? Eu acho que a última geração que foi atrás, que pesquisava em livros, ainda foi a minha. Né? Depois da minha, veio essa geração que quer tudo pronto. Então, quando a gente pede para eles pesquisarem algo muito difícil, que envolva muito tempo, eles não vão fazer. Quando veio o chat e outras inteligências artificiais, para eles foi ali uma mão na roda, eles têm usado para tudo. Então, isso está me preocupando um pouco, confesso para vocês que tem me preocupado. Tem alguns trabalhos que eu não peço mais, por exemplo, eu pedia muito mapa mental, até por pedido deles mesmo, porque eles gostam muito de fazer mapa mental, eles dizem que clareia bastante para eles ali.
Então, eu pedia muito mapa mental, como um trabalho bimestral que nós temos lá no Unibrasil. Nós temos que passar um trabalho chamado ADS, todo bimestre, que é a atividade discente supervisionada. E esse trabalho sempre vale um ponto. Então, normalmente eu pedi o mapa mental. Mas o que começou a acontecer? Eles pegam mapas prontos da internet. Ou eles pedem, eles jogam lá no chat, façam um mapa mental, porque as versões pagas fazem perfeito. Faça um mapa mental com a página tal do livro tal, e pronto, e vem certinho. Com algum erro ou outro. Né? A versão paga não tem tantos erros, a gratuita tem. Então, eu parei de pedir isso. Então, ou eu peço um mapa mental feito à mão, né, como eu falo, regredi um pouco nesse sentido, ou eu vou com eles para o laboratório de informática. Eu levo eles lá e eu fico em cima deles. Eu falo, ó, pesquisa no livro. Ai, professora, mas eu posso já usar o chat para tirar uma dúvida rapidinho? Não, tudo bem. Se é coisa pequena, não tem problema. Só não pesquise um conceito muito grande, não pesquise como fazer detalhes do mapa mental. Então, eu tenho que ficar em cima deles, né? Então, eu tenho ficado bastante pensativa sobre isso. Desde que eu sou professora, eu estou sempre refletindo. Refletindo é até um pouco cansativo isso. Eu estou sempre refletindo. Será que eu estou fazendo certo? Será que dá para melhorar? E quando eu achei, isso é muito engraçado, porque quando eu achei que eu estava indo por um bom caminho, veio os chats da vida e acabou com tudo que eu tinha programado. Falei, eu vou ter que começar tudo outra vez, né? E acho que a docência é assim, são ciclos, porque os nossos alunos mudam, os cérebros não são mais os mesmos, né? Como a gente comentou, são imediatistas, eles gostam de tudo pronto. E aí entra o nosso papel de entender que os cérebros não são mais os mesmos de 10 anos atrás, mas também a gente não pode fazer tudo do jeito que eles querem. Né? A gente não pode entregar e falar, não, a gente entende que vocês querem tudo pronto, então a gente vai entregar tudo pronto. Não é bem assim. Então, o meu desafio agora é dosar a metodologia ativa para que eles consigam ter aprendizagem significativa, mas que eles tenham uma construção da aprendizagem, que eles não tenham também tudo pronto assim. Ao mesmo tempo, não pode ficar muito cansativo para eles, porque senão eles não vão fazer. Né? Eles não fazem, não adianta. Não adianta a gente propor algo que eles não vão fazer. Né? Por exemplo, pensando em sala de aula invertida, que é aquela situação em que o aluno tem um estudo prévio antes de ir para a sala. A grande maioria das minhas turmas, se eu chegar para eles e falar, ó, semana que vem vocês vão vir para a aula tendo assistido um vídeo, e um vídeo, por exemplo, sobre ciclo cardíaco. Um vídeo sobre ciclo cardíaco não vai durar menos que 15 minutos. Já é um vídeo, né, resumido, mas uns 15, 20 minutos daria para explicar o ciclo cardíaco. Então, vocês vão assistir esse vídeo de 20 minutos como um pré-requisito para vir para a aula, para que a gente possa conversar, anotar algumas coisas e tal. A grande maioria dos meus alunos não faria isso. Eles não fariam. Dependendo da turma, talvez. Dependendo da turma, talvez. Mas muitos, por exemplo, alunos da noite, a grande maioria trabalha. Né? Então, a gente tem que pensar também no perfil, se é um aluno que trabalha ou não trabalha. A grande maioria dos meus alunos trabalha, os que estudam à noite trabalham durante o dia. Então, eles vão dizer, prof, não tenho tempo para isso. Então, a sala de aula invertida já não dá. Tem os alunos da manhã. Os alunos da manhã têm um perfil bem jovem. Eu tenho alunos de 17, 18 anos, que estão naquele imediatismo, que querem tudo pronto. Vídeo de 20 minutos, professor, é muita coisa. Não vou assistir. Porque eles gostam de TikTok, shorts do YouTube, coisas que duram segundos. Eles falam, mas não tem um menor, professor, um de 3 minutos? Eu falo, como é que vai explicar o ciclo cardíaco em 3 minutos? Entende? Então, a sala de aula invertida não tem funcionado. Eu tento, uma coisa bem importante que eu quero ressaltar aqui, cada turma é diferente uma da outra. Então, eu vou testando. Eu passo algumas semanas testando o que funciona, o que não funciona. Eu uso vários métodos diferentes. Então, tem turmas que ainda dá para usar essa metodologia da sala de aula invertida, porque eu sei que eles vão fazer. São comprometidos, não trabalham e vão fazer. A maioria, claro que a gente não vai conseguir fazer com que todos façam. Claro que não. A gente não consegue fazer com que todos prestem atenção em uma aula expositiva, então a mesma coisa para, né? Não tem como. Mas sendo a maioria, eu fico feliz. Então, dependendo da turma, eu uso. Mas eu vejo num contexto geral que eu já não consigo fazer isso, porque um vídeo de 20 minutos eles não vão assistir.
entende? Então, o que eu poderia fazer é passar um vídeo curto, só para já ir fazendo umas conexões na cabecinha deles e eles mais ou menos entenderem o que eu vou falar, ou pensar em outros métodos, que eu tenho usado vários outros métodos também, dentro da metodologia ativa, e como metodologia assimétrica, por exemplo, que eu vou falar um pouquinho depois. Outra coisa, isso que eu falei de vídeo, né? Se eu pedisse para eles o livro, eu tenho certeza que eles não iam ler. Né? Se eu falasse, ó, abram o capítulo, leiam o capítulo tal, página tal, umas 5, 6 páginas ali sobre o ciclo cardíaco. A grande maioria não faria essa leitura. Então, o que eu sempre falo, eu bato bastante nessa tecla. Às vezes, lá na sala dos professores, a gente fica muito bravo, não sei vocês aí, mas a gente fica bravo, fala, esses alunos não leem mais, eles não pegam um livro. Eles não vão pegar. Não adianta a gente... Tem certas coisas que não adianta a gente forçar. Eles não vão. Em algum momento ou outro, né, uma pequena leitura, imagens dos livros que são riquíssimas, eu faço eles terem esse contato. Eu ainda faço. Mas a gente tem que entender que eles são muito digitais. Eles são muito digitais, então a gente tem que tentar usar isso a nosso favor. É muito boa essa conversa, Ana, porque isso que você falou, né? A gente está sempre pensando, será que eu posso fazer melhor? Isso daí, não sei se é bom a gente te dizer isso ou não, mas Eu você vai entendo. continuar assim. Tá, eu já imagino, já Porque tinha imaginado. a gente está assim até hoje, né? Não, eu E assim, imagino. ali dentro da Universidade Federal aqui, talvez seja uma realidade até de outras também, né? Públicas, pelo menos, ainda tem uma tradição grande da aula expositiva, né? Eu sei. Então, Uhum. assim, ali com os nossos estudantes, para a gente mudar isso já é bem complicado. Sim. E assim, eu também não tenho muitos cursos, mas na época da pandemia eu fiz alguns cursos também sobre essa questão da sala de aula invertida, né? Uhum. E eu achei maravilhoso. Só que Uhum. assim, eu também sinto uma outra dificuldade, além disso que você fala, né? De o vídeo ser mais longo, ler muito mais difícil ainda, mas a falta de base, sabe? Porque, Exatamente. às vezes, a deficiência, assim, a pessoa mal teve contato com ciências. Uhum. Ela já não sabe, por exemplo, que o lado esquerdo do coração tem sangue arterial e o Exato. direito tem sangue venoso. Uhum. Isso já não faz Uhum. parte daquela pessoa, né? Uhum. Então, aí você vai pedir, assim, ou uma leitura, ou mesmo dependendo de um vídeo, né, de um assunto até da fisiologia, que a gente sabe que é complexa, né? E é complicado, sabe? Então, às vezes, pelo menos no meu caso, eu posso dizer, né, que a opção por não usar, às vezes, a metodologia ativa nem passa por isso que você já está passando, porque a gente está chegando nessa realidade também, acho que um pouco mais lentamente na pública, né, da questão da inteligência artificial, mas mais por causa da base mesmo, sabe? Concordo. Porque quando a gente está explicando o conceito pelas perguntas que vêm, a gente já fala, meu Deus, né? Vou ter que ir mais devagar aqui. Uhum. Então, isso tem sido um complicador para nós, assim, não sei, a Ana pode falar depois também, né, mas assim, você já entrou um pouquinho nessa ideia, né, de que as Uhum. turmas são diferentes e tal, Uhum. mas como que você relacionaria isso com relação aos cursos de graduação, né? Tem Uhum. algum curso com um perfil muito diferente do outro, ou que você Sim. use metodologias, né, mais diferenciadas? Como é que Tem. funciona Eu essa parte? já falo sobre isso, só queria completar o que a professora falou sobre a questão da falta de base. Eu concordo totalmente. No primeiro período, é impossível usar uma sala de aula invertida. Impossível. Então, eu começo a usar do segundo para frente. A maioria das minhas turmas são de primeiro e segundo. Às vezes eu pego o terceiro. Quando eu pego fisioterapia, eles têm fisiologia no terceiro período. Mas a grande maioria tem no primeiro, que eu acho terrível, né? Ter fisiologia no primeiro período. Mas muitos são no segundo. Então, no segundo eu uso. No segundo eu uso porque eles já entenderam a forma como eu trabalho. Por exemplo, hoje eu usei uma metodologia ativa, que não foi a sala de aula invertida, mas que também exigia base, mas eles já tinham feito anatomia comigo no semestre anterior. Então, eu peguei bastante no pé delas, porque é uma turma só de meninas da biomedicina, peguei bastante no pé delas quanto ao tipo de sangue do lado direito, do lado esquerdo. Eu falei, todo profissional da saúde tem que saber isso, gente, pelo amor de Deus. As artérias que saem do coração, as veias que voltam. Eu fiz elas construírem um modelo didático daqueles que a gente vê da educação básica, sabe? O pessoal fazendo, injetando sangue, assim, de um lado, do outro. Elas super adoraram. Fiz elas me explicarem, né? Porque não adianta também só fazer o modelo e não saber o que está fazendo.
Levaram para a sala, me explicaram a pequena circulação ali, tudo certinho. E então elas já tinham uma história comigo. E aí, no segundo semestre, agora, vendo fisiologia, eu fiz uma pequena revisão sobre as câmaras cardíacas e tal. E aí, usei uma metodologia ativa. E aí foi melhor do que se eu tivesse usado já lá no primeiro período, chegasse lá falando assim, vocês já tem que saber quais são as câmaras cardíacas. Não sabe ou não lembra, né? Então não adianta a gente também ter esse pensamento. Eu acho que o momento em que se usa a metodologia ativa é muito importante. Não é em qualquer turma, não é. E as turmas têm perfis diferentes, como eu vou falar agora, e também não é em todos os períodos, né? Eu acho que tem que ser construído, a metodologia ativa é algo que é construído. Você vai usando mais para frente, até para o aluno entender como é que funciona, né? Ana, só interrompendo um pouquinho, porque de fato, quando você falou, é isso, né, de você montar um modelo, até simples, né, um modelo que às vezes é usado até no ensino fundamental lá, né. Eu noto, porque eu trabalho aqui com a biologia, né, com uma disciplina que é voltada para licenciatura, a gente, né, discute essas questões e monta coisas, monta modelos, monta essas coisas. E eu percebo assim, eu discuto muito com os alunos e eles veem isso, porque às vezes a gente monta lá um modelinho e daí, né, usa o modelo, daí apresenta um jogo, por exemplo, uma coisa assim, e todo mundo se diverte. E às vezes é um pedaço de papel, né, com silhueta lá do sistema digestório, você botar os órgãos ali. E como isso que eu falo, às vezes é barato, simples, uma coisa bem simples e que funciona. Porque eu digo assim, imagina, se nós adultos aqui, que também são adultos e que também são digitais, sim. Estão gostando disso, né? Acha que o adolescente, será que eles não vão gostar? Né? Então, gosta, porque é uma coisa simples e sempre remete a alguma memória lá, né, da infância, sei lá, de algum joguinho, de alguma coisa. Então, eu acho que isso que você falou é importante também, esse teste. E, claro, eu acho que o que você disse aí, de certa forma, veio ao encontro que aquilo que a Ana Maria falou, né? A base. Então, você pega uma turma que você trabalhou anatomia, você sabe até onde você pode ir, porque você já sabe como elas foram lá, né? Como eles foram lá, né? O duro é que quando aqui que não existe nenhuma integração, e aí você... Então, tudo depende do contexto. Às vezes a gente conhece o professor e sabe que ele trabalha de uma determinada forma, mas você pergunta, vocês tiveram isso? Eles falam, não, nunca vi. E você sabe que viu, né? Porque você conhece. Sim. O professor. Exatamente isso. Hoje aconteceu, ontem à noite, na verdade, nós tivemos uma aula teórica sobre fisiologia cardiovascular, e aí no segundo horário, porque isso é uma coisa que eu tenho feito muito, eu não dou os 4 tempos teoria. Não tem, eu acho que não tem a menor condição. O meu tempo limite de aula expositiva é 1 hora e pouco. Por mais que eu faça uma aula dialogada, que eu converse, que eu conte histórias que tenham a ver com a aula, eu vejo que eu não consigo mais prender eles depois desse tempo. Então, quando a gente volta do intervalo, as turmas em que eu tenho a manhã toda ou a noite toda juntos, eu sempre faço algo diferente depois do intervalo. E ontem eu propus para eles montar um jogo. Eu tinha falado para eles, levem canetinha, lápis de cor, papel colorido, mas não precisa ser nada demais, assim, coisa simples. E aí falei para eles, vocês vão agora tentar assimilar o conteúdo que a gente acabou de ver, e na forma de um jogo, o jogo que vocês quiserem, mas tem que ser um jogo físico, não digital. Digital eu vou fazer com eles em outro dia no laboratório de informática, porque senão eles pegam um jogo pronto lá, no Kahoot tem um monte. Se você entrar lá, jogo do sistema, tá pronto lá, eles pegam lá. Então eu vou lá com eles, vejo eles fazendo. É um jogo físico, eu falei para eles, façam um jogo da memória, façam qualquer coisa que vocês queiram aí. E eles estavam super animados fazendo, e teve um grupo que veio me mostrar, eu não sei como é que é o nome daquilo, aquele que vai abrindo o papelzinho, sabe? Que você escolhe um número e você abre, daí você escolheu 5, aí você mexe 5 vezes, e elas vieram todas assim, faceiras, falar comigo, ai, professora, a gente amou, porque eu lembrei da minha infância, porque isso, porque aquilo. E aí o que eu percebo muitas vezes nesses jogos, que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, para a gente não perder o aluno, porque senão ele se empolga tanto que ele esquece que aquilo é para o aprendizado, né? Que aquilo é para ele entender o conteúdo. Daí eu falei, tá, mas me mostrem aí. Aí elas fizeram bonitinho, eu fui perguntando, eu vi que elas tinham entendido.
Então, esse é um papel importante nosso também, quando a gente fala de jogos, gamificação, de orientar o aluno, que é uma grande característica da metodologia ativa, o professor orientador, né, e não passar o conteúdo. Então, em jogos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu lembrei de uma outra situação que aconteceu aí, na Federal. Eu acho que foi na minha segunda vez como professora. Eu não sei se vocês vão lembrar, eu inventei uma prova, o pessoal da secretaria queria me matar, porque eu inventei uma prova que era um envelope, e cada prova era um envelope. E aí tinha um caso policial, eu me baseei naquele jogo Scotland Yard, que é de resolução de crimes, e eu montei um crime, só que era um crime light, né, para não falar de assassinato com aluno, coisa assim, né. Era um crime que eu inventei lá, que tinham roubado microscópios do departamento de fisiologia e não sei o que lá. E aí eles tinham que desvendar esse crime e tinham pistas, né, e a prova era sobre aquelas pistas, eu não lembro o detalhe, eu até infelizmente perdi isso, porque eu queria fazer de novo. E aí tinha lá as pistas, se eles resolvessem as pistas, eles encontravam quem tinha cometido esse crime. Foi com a turma da biomedicina. Eu lembro que eles gostaram muito, assim, era uma turma bem séria, uma turma que eu nunca tinha feito nada de diferente. Quando eu cheguei com aquela prova, até a Sofia, que acho que está como aluna do professor Ricardo, ela fez essa prova. Ela fez essa prova, se eu não me engano. Eu lembro que eles gostaram muito. E teve um aluno que eu lembro que eu dei 7 para ele, a prova valia 10, né? Ele ganhou 7. Daí ele veio falar comigo, professora, você não sabe o que aconteceu. Eu fiquei tão empolgado com a prova, e ele era um aluno que tinha uma capacidade enorme, se eu não me engano, até inclusive altas habilidades. Ele falou, professora, eu fiquei tão empolgado com a prova que eu esqueci de colocar algumas coisas, porque eu queria resolver e eu sabia que ele sabia. E a empolgação dele era nítida, assim, sabe? Então, alguns momentos, quando a gente faz essas coisas diferentes, a gente tem que segurar um pouco a onda dos alunos, porque senão eles se empolgam, né? Mas é legal, é bom saber que eles estão gostando. Sim, sim. Não, ai, que pena que você perdeu essa prova. Eu queria muito ver essa prova. Eu já procurei de vários jeitos nos e-mails, tudo, mas eu fiz, por que eu digo que deu trabalho? Porque era um envelope, daí tinha um cartão, eu tive que imprimir vários cartões, colar, aí tinha a ficha de resposta, tinha a ficha de pistas, tinha não sei o quê. Eu fiquei um tempão lá perturbando o Rogério na secretaria para imprimir as coisas, mas foi um tanto assim, ó, de envelope, mas foi bem legal. Eu lembrei dessa história agora. Eu ia falar sobre os cursos, né? Acabei não falando. Tá. Não, pode completar, pode completar. Posso? Tá. Que a gente estava falando sobre as diferentes estratégias, certo? Para diferentes cursos. Então, eu vejo assim, por exemplo, a educação física. É um curso que gosta muito de... topa tudo. É um curso que topa tudo. Se eu inventar alguma coisa que tenha movimento, que seja dinâmico, eles fazem. E eles gostam. Eu fiz esses tempos uma atividade, a aula era sobre sinapse química, e aí falei de junção neuromuscular, terminei a aula falando sobre diferentes neurotransmissores, então falei de acetilcolina, dopamina, serotonina, noradrenalina, GABA e toda a relação com o exercício físico. E fui dando exemplos para eles, falei, ó, esse neurotransmissor é bastante liberado em tal exercício. E aí, o que eu pedi para eles? Para eles fazerem pequenos grupos, e cada grupo representava um neurotransmissor. Então, tinha o grupo da serotonina, o grupo da endorfina, o grupo do GABA, o grupo assim por diante. Fiz uma fala com eles inicial, que eu acho que isso é bem importante também da metodologia ativa, como eu falei para os alunos não se perderem, porque senão eles se perdem. Aí falei, ó, qual que é o objetivo disso aqui? É vocês simularem aí uma atividade relacionada a esse neurotransmissor. Lembrando que um exercício físico normalmente libera quase todos esses que a gente está falando aqui, né? Não é só aquele, mas é uma representação, é uma forma de vocês entenderem. E aí eles, tudo bem, professora. E foi muito, muito interessante. E eles topam mesmo, né? Eu lembro do grupo da endorfina, expliquei para eles, a endorfina demora um pouquinho para se liberar, num exercício mais intenso. Eles montaram um circuito com polichinelo, com prancha e tal. E aí um deles falava assim, que noradrenalina o quê? Que serotonina o quê? Aqui é endorfina. Daí eles faziam assim, e entraram na brincadeira, e aí depois eu fiz um fechamento. Eu percebi também já que quando eu não faço um fechamento,
Tá na hora de ir embora, vamos embora, tal, acabou. Não é a mesma coisa do que quando eu faço esse fechamento. Então, acabou a atividade, seja um jogo, seja uma simulação, uma representação, chama todo mundo e fala, o que a gente fez hoje foi isso, isso e aquilo. Porque senão eles se empolgam, eles se perdem, eles não entendem muito bem o que a gente está fazendo, né? E, então, a educação física é um curso que sempre topa coisas diferentes. Foi muito, muito interessante essa atividade. O grupo do GABA fez um alongamento, fez exercícios de yoga. O grupo da dopamina fez umas simulações com automobilísticas, né, para a questão motora. Aí o grupo da Nora fez um jogo de perguntas e respostas, porque tem a ver com concentração, né? Foi muito legal, eles gostaram muito. E agora tem cursos que já não dá, né? Eu tenho, claro, como eu falo, não é cursos, é turmas. Porque eu já peguei turmas na educação física que não queriam fazer essas coisas. Então, é a exceção, mas acontece. Mas eu tenho turmas que o perfil geral do curso é de não fazer, né? Teve um dia, esses tempos atrás, que eu não estava me sentindo muito bem, eu estava um pouco enjoada, cansada, e aí eu cheguei em sala e falei, eu não vou dar aula teórica hoje, eu não estou em condições, a aula não vai ficar legal. Eu acho que isso também é muito importante, a gente pensar que tem dias que a gente não está bem, né? E aí a aula teórica não fica boa. Porque se a gente não está bem, a gente embaralha os pensamentos e, né, somos seres humanos, então nem todo dia a gente vai estar... Eu faço muito isso, de pensar em mim e pensar nos alunos. Né? E aí eu cheguei lá e falei, não vou. Aí eu até tenho uma pergunta que a gente vai conversar sobre, né, se eu uso bastante as tecnologias. Aí abri o chat lá e falei para ele, me dê ideias sobre o que fazer de diferente com esse tema, resposta imune adaptativa. Diferente de mapa mental, eu falei para ele, mapa mental, quiz, eu quero outra coisa. Aí ele me deu uma ideia de uma simulação, tipo um teatro em que alguns alunos seriam os linfócitos, outros seria o macrófago apresentador de antígeno, a célula dendrítica apresentador de antígeno, eu achei super legal. Aí eu montei um roteirinho rapidinho, enquanto eles se ajeitavam na carteira, e propus isso para eles. Eu falei, olha, hoje a gente vai fazer uma atividade, aí a aula que vem eu faço a aula expositiva para a gente completar. E aí propus para eles o mapa mental, propus o quiz, que eles tinham que montar, e propus essa atividade dessa simulação, no teatro. Ninguém fez o teatro. Todo mundo fez o mapa mental. Se eu tivesse levado isso para a educação física, todo mundo tinha feito o teatro, ninguém teria feito o mapa mental. Então, tem sim perfis diferentes de curso. A enfermagem é um curso que gosta muito de tudo voltado para a área clínica, pensar muito na clínica. Eu fiz esses tempos uma metodologia ativa, que eu não sei se vocês conhecem, chamada Word Café. Já ouviram falar, não? É Word Coffee ou Word Café. Ela vem das empresas, das grandes multinacionais, e realmente tem café envolvido, café de verdade. Não só o café líquido, mas comida, né? Comida também. E aí foi adaptado para a sala de aula, a gente aprendeu isso numa jornada acadêmica dos professores, que foi passado para nós, achei super interessante. E então, como é que eu fiz com o pessoal da enfermagem? O debate era sobre transplantes, um tema polêmico. Normalmente o Word Café tem que ser um tema polêmico, porque é para causar debate. E mostrei para eles numa apresentação de slides, até tenho aqui, posso mostrar para vocês, as perguntas que eu gostaria que eles debatessem. E cada mesa, a gente separa os alunos em mesa, cada mesa tem um presidente, que nós chamamos. O presidente, ele fica fixo na mesa, ele não roda. E os demais recebem números. E aí a gente começa, põe um tema lá, então até nem preciso compartilhar, só vou comentar aqui com vocês a primeira pergunta. Ó. Quais são os critérios usados para decidir quem recebe um órgão? Como garantir que isso seja justo? Então são sempre temas polêmicos, né? E aí coloca o tema lá, eles têm 15 minutos para debater e escrever o que eles acham, o que eles pesquisaram, enfim. E aí deu 15 minutos, roda. Parte dos integrantes da mesa saem dessa mesa e vão para outra mesa. E aí respondem uma próxima pergunta. O presidente nunca sai. Por exemplo, aqui, ó, transplante entre vivos e transplante pós-morte, diferenças éticas e clínicas entre transplantes de órgãos de doadores vivos e doadores falecidos. E aí vão trocando ideias. No final, né, então 15 minutos cada mesa.
No final, e nesse meio tempo, vão tomando café, né? Levantam, pegam um café, comem alguma coisa. Também é um momento de descontração, fica leve. E aí, no final, todo mundo volta para sua mesa, faz um fechamento, e aí o presidente vai lá na frente e fala, nós conversamos sobre isso, aquilo. Eu fiz isso na enfermagem ano passado, foi muito bom. Tinha técnicos de enfermagem, que acontece bastante ali para nós, já ter técnicos cursando enfermagem. Então, alguns já tinham experiência com casos de transplante. Nossa, a enfermagem necessita muito ver uma aplicação. Se a gente faz coisas muito assim, pedir para eles construírem um modelo didático do néfron de massinha, eles até fazem, mas eles não veem muito sentido, tá? Então, tem que analisar a turma, né? Tem que analisar a turma e ver se eles vão topar ou não, mas os cursos costumam ter perfis mais direcionados, sim. Ana, eu queria só fazer uma pergunta rápida sobre isso que você estava falando, né? E talvez tenha a ver com a próxima pergunta também, que é a questão de avaliação, mas assim, por exemplo, nessa técnica que você usou aí, né, do debate, tinha um estudo prévio? Eles vieram, ou tudo que eles discutiam, eles pesquisavam nos seus celulares na hora ali? Pode ser feito das duas formas. Nesse dia, não teve estudo prévio, porque a minha ideia era que eles debatessem algo polêmico e que eles colocassem bastante da opinião deles e depois pesquisassem, poderia ser no celular mesmo, em sites oficiais do governo, enfim, porque não era um conteúdo de livro, vamos dizer assim. Né? Então, isso pode ser feito para qualquer conteúdo. Dependendo do conteúdo, eu acho que precisa ter um estudo prévio, uma aula expositiva antes, né? Nem que seja uma aula rápida. Inclusive, eu vou fazer essa aula de novo no próximo mês, e eu já tinha pensado em mudar a estratégia, e dessa vez dar uma pequena aula teórica sobre transplantes, questão de rejeição, né, IMHC e tudo mais, e aí lançar, no meio dessas perguntas polêmicas, algumas perguntas relacionadas ao conteúdo. Então, assim, a metodologia ativa, a gente também pode fazer do nosso jeito. Né? Tem várias metodologias que eu não sigo à risca. O TBL, por exemplo, o TBL ele tem um passo a passo, é cheio de coisas. Eu não faço o TBL puro, como ele deveria ser. Eu faço do meu jeito. Então, eu vou criando alternativas aí, até dependendo da turma. Então, dá para fazer um estudo prévio. Nesse dia eu não fiz e funcionou muito bem. Porque aí tinham, acredito que muito por isso também, os técnicos falaram muito, né? E aí muita gente trabalhava já em hospital. Certo dia aconteceu isso e contou uma história, e aí foi muito interessante. Talvez se eu fizesse isso numa turma que ninguém tinha experiência na área de transplante, não ia ser muito bom, né? A gente já estava meio no caminho, né? Quando questionei você sobre a questão de se tinha uma preparação prévia para você usar isso. E agora, vamos pensar assim, né? Quando você usa essas metodologias, né? Que tipo de avaliação que você faz? Sim. Né? Pensando na avaliação tradicional, ou se a própria metodologia já permite também uma avaliação, né? Então, quando eu faço essas metodologias ativas, como o de café, como esse jogo físico que eu comentei, que as alunas fizeram, o jogo da memória, fizeram aquele joguinho lá, normalmente eu não faço valendo nota, né, uma avaliação somativa, eu faço uma avaliação formativa. Então, eu avalio o que foi feito, eu dou um feedback na hora, eu falo, isso aqui tá certo, isso aqui foi muito legal e tal, o que a gente chama de avaliação formativa, né? Você vai avaliando o processo e vai dando o feedback, o retorno ali na hora, se possível. Dificilmente eu faço valendo nota. Esse modelo didático da circulação, da pequena circulação que foi feito, esse valeu nota porque eu coloquei na ADS, que é aquele trabalho obrigatório que a gente tem que fazer. Então, alguns eu faço valendo, quando eles têm que construir, que até acho justo, né? Uma construção mais elaborada e tudo, que nós chamamos de PBL também, né? Mas na verdade é um Project Based Learning, né? Aprendizagem baseada em projetos, montagem de modelos didáticos entraria nesse PBL, que não é o PBL mais conhecido, que é o Problem Based Learning, é outro PBL. Então, alguns eu faço, quando é algo que dá muito trabalho também, eles ficam animados quando vale nota.
Mas um medo meu de sempre fazer algo avaliativo, somativo, no sentido de avaliar, né, avaliação somativa, é que aí tudo eles querem que seja valendo nota. E eles não entendem que isso é uma metodologia. Assim como vocês têm dificuldade com os alunos aí deles entenderem que é uma forma de aula, que não estamos matando aula, que estamos ensinando de uma forma diferente. Os alunos parece que têm preguiça, não parece, de sair da zona de conforto, porque você está ali só escutando. É mais fácil do que você colocar a mão na massa. Então, nós também temos muitas turmas que são resistentes à metodologia ativa, mas a Unibrasil, a gente faz várias jornadas, assim, que pegam bastante nessa questão da metodologia ativa, e eu sempre gostei, então eu uso bastante. E então o aluno já está entendendo que a gente vai usar, e já está mudando o pensamento dele, né? Já não está mais ficando tão preguiçoso. E eu não posso ficar toda hora atrelando isso a uma nota, porque é uma metodologia que eu vou usar. Nem sempre vai valer nota, ele precisa entender isso. Hoje mesmo as alunas falaram, ai, professora, mas a gente fez um jogo da memória tão caprichado, dá meio ponto, dá um ponto. Eu falei, não, não vou. Não foi o combinado. Eu falei, parabéns pelo capricho, mas isso foi só para a gente entender o conteúdo, né? Depois vamos ter outras formas de avaliação. E faço avaliação somativa normal, que nós sabemos que muitas vezes não avalia da forma justa, às vezes o aluno fica nervoso, isso acontece. Eu faço prova prática de anatomia. Tem muito aluno que vai mal por causa do tempo, ficam nervosos com o tempo, chegam para mim e falam, ai, prof, eu sabia, só me deu um branco. Então, a gente sabe que a avaliação somativa, ela tem esses problemas, mas eu acho que precisa, né? Precisa, principalmente com essa geração agora, que é uma geração que é um pouco perdida em alguns aspectos, né? Que às vezes leva tudo na brincadeira. Então, acho que tem que ter o momento da avaliação prova. Isso não acho que tenha que valer 10, como eu fazia antigamente, mas tem que ter um peso significativo. E aí as metodologias ativas ter um peso menor ou ser feita uma avaliação formativa, que aos poucos nós vamos avaliando. O que eu faço também bastante é uma avaliação diagnóstica, que é aquela que a gente vê o conhecimento prévio do aluno. Então, eu faço antes da aula expositiva, normalmente. E então, eu lanço uma série de perguntas para o aluno, falo, o que vocês sabem sobre isso aqui? E às vezes ele acha que ele sabe tudo, né? Ele fala, isso aí a gente já viu anatomia, eu sei, e na verdade não sabe. Então, a gente faz uma avaliação diagnóstica. Teve uma situação uma vez que uma professora que dá uma disciplina chamada Bases Biológicas lá pra gente, que tem a parte de potencial de ação, ela fala sobre potencial de ação, ela tinha acabado de dar essa aula, acho que fazia umas 2 semanas, e aí eu entrei no tema potencial de ação na minha aula de fisiologia. E uma aula de potencial de ação, nós sabemos muito bem que é uma aula pesada, né? Uma aula que, essa parte de bioeletrogênese é uma das partes mais pesadas dentro da fisiologia, porque tem que explicar toda a questão de polos, da membrana, através da membrana e tal, e potencial de membrana, e, enfim. E aí eu entreguei uma folha em branco para cada um deles e falei assim, escrevam tudo que vocês sabem sobre potencial de ação. Tudo. Aí eles ficaram me olhando assim, assustadíssimos, né? Eu peguei eles de surpresa, eu falei, não vale olhar o celular, nem o caderno, nada. O que vocês sabem sobre potencial de ação? A grande maioria fez isso aqui, ó. Desenhou isso aqui. Ah, é isso. Eu falei, a curvinha lá, né? Tá, mas o que significa isso? Não sei. Acho que tem sódio e potássio em algum momento. Ou seja, eles não sabiam nada. Né? Eles não... Porque eu falei... Por que eu fiz isso? Porque eu estava com dúvida se eu ia aprofundar o potencial de ação. Eu estava um pouco atrasada no conteúdo, porque eu também tenho o meu lado conteudista. Tem vezes que eu fico, meu Deus, está faltando conteúdo, né? Eu também cresci, desenvolvi nesse meio conteudista. Mas tenho sido cada vez um pouco mais desapegada. Né? Acho que a gente tem que ter os momentos de aula expositiva, sim, jamais eliminar a aula expositiva. Mas eu tenho deixado ela algumas vezes de lado. Mas tem dias que eu falo, meu Deus, estou atrasada. Aí eu fiquei na dúvida, será que eu dou aula de potencial de ação ou vou direto para sinapses, que era a sequência? E aí eu fiz isso com eles. Eu falei, bom, vamos ver o que vocês sabem sobre isso. Entreguei a folha, eles não sabiam nada. Eu falei, bom, então vou ter que de potencial de ação, né? Eu fiz uma avaliação diagnóstica, vi que não estava da forma que eu gostaria que estivesse. Mas sem valer nota, né? Só para entender ali o contexto. Ana, você já tem tantas atividades, só disso que você foi contando, imagina, né? Que deve ser um pedacinho desse tamanho de tudo que você já fez, como você falou que foi vendo, né? Que já fez bastante coisa.
que eu acho que você devia começar a pensar em compilar isso daí até para fazer um livro, porque, sabe, isso seria super interessante para professores. Tem Sim, bastante diversidade, né, de tem. metodologias aí, sabe? Fica a dica aí, Sim. fica a dica. Eu tinha umas A gente já alunas conversou. Perdão, pode deixa falar. eu só contar uma história de umas alunas da psicologia semestre passado, que eu dou uma disciplina de neuroanatomia e neurofisiologia para psicologia. E aí eu lembro que elas falavam para mim assim, prof, é sempre a sua aula, a gente nunca sabe o que vai acontecer, porque cada dia você traz uma coisa diferente. Mas não falaram no sentido ruim, né? Elas falaram, é o melhor dia da semana. Porque tem dias que você dá uma aula mais teórica, tem dias que você vem com um desenho divertidamente para a gente assistir. Né? Eu tô até com a minha canequinha aqui do medo de ficar sem café, medo diário de ficar sem café. E aí vou pausando o filme, comentando, né? Então eu gosto bastante de usar métodos diferentes para não ficar cansativo, né? Porque senão a gente sabe que é sempre a mesma coisa, sempre daquele jeito. E eu acho que flui melhor quando a gente usa. E pelo menos alguém a gente vai agradar. Quando a gente usa várias metodologias diferentes, alguém vai gostar de alguma. Não é possível, Uhum. né? Daí a gente já falou um pouquinho, né, da inteligência artificial, num sentido, né, de infelizmente acabar, que nem você falou, né, cortando o caminho ali de uma forma que não é boa, né? Mas assim, em termos de uso, vai positivo, você já teve alguma experiência? Uma hora você chegou a mencionar assim, de repente a gente pode até usar, mas aí a gente tem que seguir um caminho um pouco diferente para Isso. usar, né? Uhum, Para realmente fazê-los, enquanto estudantes ali, estarem uhum, realmente aprendendo, né? sim, Então, se você puder contar um pouquinho dessa parte também. claro. Eu, como professora, acho que até não uso muito. Me vejo meus colegas usando bastante, a gente conversa bastante sobre isso, mas eu tenho um certo receio de usar demais e aí eu acabar ficando como os alunos estão ficando, né? Cortando o caminho e sempre indo pelo caminho mais fácil, porque algo que nos faz ser professor é a gente ter essa capacidade de raciocínio que a gente tem. Né? A gente tem uma capacidade enorme de resolver problemas, né? De sair de situações, de se virar sozinho. E se a gente ficar usando a inteligência artificial o tempo todo, vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo com os alunos. Então, eu evito em muitas situações. Mas eu uso em situações emergenciais, como aquele exemplo que eu comentei do dia que eu não estava me sentindo bem, e eu pedi lá ali para o chat bolar uma coisa para mim. Aquela atividade que eu fiz dos neurotransmissores, eu pedi para ele me ajudar. Isso faz sentido? Você acha que é interessante? Por qual motivo? Ele me listou uma série de coisas que eu achei muito bom. Tem uma meditação que eu faço também com os alunos, quando eu vou trabalhar para a percepção estática. Eu passo uma meditação guiada para eles. E explico o que é a percepção estática, dinâmica, nanana. E aí faço eles fecharem os olhos, põe a meditação e ela vai falando, sinta os seus braços, sinta o seu... Ela vai fazendo esse escaneamento. Aí, no final, eu falo para eles, isso é para percepção estática. Né? Você tem a capacidade de saber, consciente, no caso ali, consciente, porque parados a gente sabe que aquele membro está ali de forma sutil, mas sabe? E aí eu perguntei para o chat, você acha que isso tem algum cabimento, né? Que tem, eu não estou inventando moda, eu falei para ele, daí ele veio com uma lista de coisas, não, tá perfeito por tal coisa, tal coisa. Então eu uso mais como um auxílio em momentos que eu tenho dúvida, conceitos que às vezes a gente antigos até, assim, né? Pergunto para ele me ajudar ali. Então, eu acho que eu uso pouco. Nunca usei para construir uma aula pronta. Quando eu pego o material pronto de colegas, eu não consigo dar uma boa aula. Imagine de algo que veio da inteligência artificial. Então, isso eu nunca fiz. Mas eu uso para tirar dúvidas e em situações de emergência, assim, para novas ideias também. Dos alunos, o que eu tento mostrar muito para eles, vocês querem usar para estudar? Pode usar. Não vou dizer para vocês não use, só cuidado, porque tem sim conceitos errados. Eu até, na aula de imunologia, eu coloquei uma questão na prova, era um verdadeiro ou falso, que falava assim, glóbulos brancos são células de defesa do organismo, incluindo os macrófagos, como, por exemplo, os macrófagos, eu coloquei, células dendríticas. Aí a resposta era falso. Aí a maioria veio atrás de mim e falou, professora, mas eu perguntei para o chat disse que é verdadeiro. Eles têm feito muito isso. Aí eu falei, tá.
eles não lembravam. Eu tinha explicado isso para eles em sala. Eu usei esse mesmo exemplo dos glóbulos brancos, joguei no chat e falei para eles: ó, pessoal, ele está falando que macrófago é um glóbulo branco. Aí eu falei para eles: por que na teoria da imunologia não é? Porque o macrófago é uma célula residual, é uma célula que está dentro dos tecidos. Ela deriva do monócito. O monócito é uma célula que circula, é um glóbulo branco. Aí eu falei para eles: vocês são a mesma pessoa que os pais de vocês? Você e o teu pai são a mesma pessoa, né? Brinquei assim. Não são, né? Não é porque vocês vivem em casas próximas, moram ali, né, próximos, que vocês são a mesma pessoa. O macrófago é diferente do monócito. O macrófago é uma célula que tem alta capacidade de fazer fagocitose. O monócito não tem, né? Não é só a localização, são células diferentes. Então, se o conceito de glóbulo branco é célula que circula, o macrófago não é um glóbulo branco. É uma célula de defesa que tem a origem num glóbulo branco. Não é um absurdo você falar que o macrófago é um glóbulo branco. Eu falei para eles: não é. Eu já devo ter falado isso. Mas o conceito da imunologia diz que não, né? Porque olha lá o leucograma. Eu lembro que eu falei isso para eles. Olha o leucograma lá, embaixo do hemograma. Tem macrófago lá? Não tem. Porque o macrófago é célula residente, tem monócito. Daí eles, é verdade. Mas eles apagaram totalmente isso que eu falei. Aí no dia da prova eles vieram: professor, o chat disse isso. Eu falei: tá, pergunte para ele, você tem certeza? Aí o menino perguntou: você tem certeza? Ele respondeu a mesma coisa. Eu falei: não, mas pergunte com embasamento. Coloque isso que eu acabei de falar para você. Que monócitos, sim, são glóbulos brancos, os seus... os macrófagos vêm dos monócitos, né? Aí eles, tá, colocaram. Aí a resposta veio diferente. Ele falou: você tem razão. Realmente você tem razão, ele falou. Falei para eles: tá vendo? Então, assim... Parece que a inteligência artificial é perfeita, não parece? Por ser algo feito pelo computador, mas não é. Não é. Então, eu falo isso muito para eles: cuidado com alguns conceitos básicos, alguns conceitos que parecem, né? Por exemplo, falar válvula mitral e válvula mitral, né? Essas coisas que a gente fala, assim, que às vezes aparece errado, é que para nós... parece bobagem, mas, né, acontece. Então, eu falo muito isso para eles usarem com moderação, cuidado, e os trabalhos que eu peço, jamais eu dou a oportunidade de eles usarem o chat para fazer o trabalho. Como, por exemplo, o mapa mental, que eu comentei, os jogos digitais, eu já agendei o laboratório de informática, eles vão fazer na minha frente, para que eu possa acompanhar eles fazendo, entende? Então, agora a gente tem que ficar de olho, não tem mais o que fazer, né? Ana, a inteligência artificial, a gente vai... Eu no começo detestava, porque tudo que pedisse coisa errada, né? Mas hoje eu comecei, né? Aí um fala e você vai aprendendo a perguntar. Isso. Estava ficando viciado nela, né? Exatamente. Então, nós sabemos usar, né? Nós sabemos usar, porque a gente tem esse raciocínio de ir moldando. Eles não. Então, eles estão usando da forma errada. É isso que eu estou tentando colocar na cabeça deles. O que perguntar e a forma de perguntar. Né? Mas agora, sim, né? A gente passar para uma outra pergunta aqui. Você falou, né, no começo, eu sei, acompanhei você aqui, sei como você chegou, né? A Ana Gabriele, que chegou aqui, né? Quase bacharel, e depois saiu, né, uma professora, né, com mestrado e doutorado. Então, e você, né, falou sobre o quanto você, né, essa questão de você, né, gostar, né, da docência foi aqui no laboratório, apresentando os seminários, fazendo, né, acompanhando os professores, fazendo as disciplinas, enfim, você, né, teve isso aqui, né, frequentando aqui a nossa pós-graduação. Perfeito. Mas não existe, né, algo... Isso é algo muito pessoal, e é algo muito das pessoas com quem você conviveu, dos professores com quem conviveu e dos colegas. A pós-graduação, né, por si, não te deu isso. Né? Isso foi uma coisa que você correu atrás e teve respaldo, porque conviveu com pessoas e foi aproveitando isso. Então, você acha que isso é uma falha da pós-graduação, apesar de você ter pego, né, pegou o bichinho da docência aqui na pós-graduação, mas tudo isso que você faz hoje, você teve que ir atrás de outra forma. Isso também, sim.
Então, como que você vê essa questão? Como que você acha que a pós-graduação, né, deveria, qual tipo de investimento que ela deveria fazer para formar mesmo um docente? Eu acho que precisa investir um pouco mais, porque eu dei a sorte de ter tido professores muito preocupados com a docência, não só a disciplina de docência. Eu tive professores aí do departamento que são muito voltados para a docência, né? E que ensinaram a gente a fazer avaliação, que ensinaram a gente as metodologias ativas, né? Então, eu aprendi, mas com professores específicos, não porque era uma disciplina voltada para isso, uma disciplina de metodologias ativas, de como avaliar. Não, dentro de disciplinas, por exemplo, a disciplina de cronobiologia, o professor falava algumas coisas lá, né, a disciplina lá do exercício, falava alguma coisa lá, e eu fui pegando isso. Então, realmente, tirando as disciplinas de prática em docência, não me lembro de ter tido uma disciplina específica para isso. Então, eu fico imaginando em outros departamentos, em outras universidades, em que não tem esse professor preocupado com a docência. Porque a gente sabe que o perfil do professor da universidade pública, a grande maioria é mais preocupado com a pesquisa do que com a docência. Nós sabemos disso. Então, muitos estão ali dando aula na pós-graduação, mas é aquela coisa, conteúdo, conteúdo, conteúdo. E claro que nesse momento o conteúdo é importantíssimo. Mas falta um pouco disso de talvez ter disciplinas pensando especificamente na docência, em metodologias diferentes, como as ativas, as assimétricas, a relação professor-aluno, que é uma coisa que a gente só estuda em licenciatura. Quem faz licenciatura, né, tem isso. E normalmente o professor que fez licenciatura, ele tem um perfil diferente do professor que não fez. É porque a gente estuda teorias lá, é Paulo Freire e tudo mais. Então, a gente é um pouco mais próximo do aluno, né? A gente se preocupa em ver o aluno como ser humano, toda aquela coisa. O professor que não teve essa vivência, ele já faz um muro maior entre si e o aluno. Isso é uma coisa que também pega bastante, que a gente tem que pensar muito, porque o aluno é um ser humano, né? O professor universitário, ele sofre nesse sentido, porque a gente tem que olhar o aluno como um ser humano, a gente tem que eu faço piada, eu faço brincadeira, eu falo de futebol, todos os meus alunos sabem que eu sou atleticana, aí a gente brinca, tem esse momento, mas como eu dou essa abertura para eles, às vezes eles passam do ponto. Já aconteceu várias vezes de eu ter que falar, não, pessoal, eu não sou amiga de vocês, eu sou professora de vocês. A gente tem uma relação muito legal, não precisa ser aquele muro entre professor e aluno, aquele gelo, aquela aula que é mais uma palestra do que uma aula, porque quando o professor enxerga, o aluno enxerga o professor como um palestrante, ele não vai fazer pergunta. Ele não vai, porque ele tem medo do professor. Tem alguns professores universitários que acham isso o máximo, né? Que acham, o aluno tem que ter medo do professor. Eu não acho que ele tem que ter medo do professor. Eu acho que ele tem que ter respeito. Respeito. E é uma linha tênue. Você está ali brincando com o aluno, e aí, de repente, o aluno passa do ponto, né? Já aconteceu tantas situações que eu tive que falar, não, pessoal, peraí. Aí o povo ficou assim, nossa, professora, mas você era tão legal. Eu falei, não, eu sou legal, mas não é para vocês pisotearem em cima de mim. Vocês têm que me respeitar. Então, é difícil. Quando você tem essa posição de tratar o aluno bem, de ser a professora gente boa e tal, tem que cuidar, porque eles vão confundir as coisas. E a gente tem que saber até onde levar. Mas eu ainda prefiro esse perfil. Eu já passei por algumas situações, né, de me chamar pelo nome. Eu não gosto que me chamem pelo nome, por exemplo. Eu falo, tem que me chamar de professora, de prof, pode ser prof, acho, né? Mas Ana, não. Ana não é legal, é desrespeitoso, né? Então tem que chamar atenção. E é difícil. Eu tenho, até hoje, assim, às vezes eu me surpreendo, mas eu tô aprendendo a lidar com isso. Eu não vou mudar o meu jeito, eu não vou ser uma professora que parece que eu tô dando uma palestra, eu não consigo fazer isso. Com exceção de uma turma ou outra, que eu tive que mudar o meu estilo, eu tive que ser séria, eu tive que ser... Porque se eu fizesse uma brincadeira, virava piadinha, a gente vai sentindo a turma também. Isso é muito importante. Mas 90% das vezes eu sou eu, o jeito que eu gosto de ser, de contar as histórias, de contar as coisas, e se eu percebo que eles passam do ponto, eu puxo eles de volta, falo, não é bem assim que vocês estão pensando, né? Somos legais uns com os outros, temos respeito, mas eu não sou amiga de vocês, né? Então tem que saber ponderar isso daí. E eu acho que quando o professor ele faz o mestrado, faz o doutorado, mas ele não faz ideia
que o aluno aprende mais quando ele gosta do professor, ele sempre vai ter aquele perfil de professor palestrante, de professor sério, de professor que não dá abertura. Os meus alunos perguntam a aula inteira, tem horas que eu tenho que falar, pessoal, depois a gente vê isso daí, porque senão a aula não vai para frente. Então, eles se sentem muito à vontade comigo, como eu falei, às vezes passa do ponto, às vezes eu tenho que chamar a atenção, né? Mas eu ainda prefiro assim. Então, isso que eu tenho muito por causa da licenciatura. Por causa da licenciatura, que eu estudei muito a relação de aprendizagem, como que o aluno aprende. Eu lembro dos professores que eu tinha medo na faculdade. Medo. Eu jamais fiz uma pergunta para eles. Eu jamais cheguei perto deles e... né? Claro que esse professor tem a vantagem que ele não sofre com um aluno sem noção. Ele jamais vai sofrer, né? Mas eu ainda prefiro, sabe, ter os meus momentos de estresse e que eu fico estressada, né? Falo, nossa, passou do ponto, não me respeitou, né? Aconteceu tal coisa, e chamar a atenção do que criar esse muro que existe entre o professor universitário e o aluno. Então, Ana, né, aproveitando que a gente está falando um pouquinho, né, sobre essa questão aí de formação também, a gente tem conversado, né, sobre a pós-graduação tradicional ali, não oferecer, né, tantas oportunidades para a questão docente, mas um ponto também, assim, que eu vejo que seria uma desculpa, né, nem é algo que eu vou falar pessoalmente, porque eu não estou agora vinculada à pós do departamento ali, mas, assim, é a questão do tempo, né, Sim, porque os prazos de bolsa e tudo é complica um pouquinho da gente conseguir inserir mais dessa parte didática, que com certeza seria maravilhoso, eu também acho, né? Eu concordo com você. A única questão é que a gente fica sempre nessa entendi. questão aí, né, do tempo. Mas, assim, você falou até da jornada acadêmica aí da Isso. Unibrasil, né? Uhum. E assim, a gente tem perguntado algumas vezes aí para as pessoas, né, sobre a questão das universidades investindo nessa formação docente, não só no sentido da pós, mas no sentido de algo continuado, né? Isso. Uhum. Até um tempinho atrás, sabe, eu via na própria UFPR ali um pouco mais de deficiência nisso. Eu tenho visto um investimento, mais recentemente, da universidade em estar tentando promover vários cursos, sabe? Uhum. Só que, assim, o que complica um pouco, né? Esses cursos são promovidos dentro da nossa dinâmica normal de trabalho. Então, eu tive até inscrita num curso agora recentemente, mas assim, eu achei que eu fosse encaixar aquele horário na minha rotina, mas aí aconteceram algumas coisas, até alguma questão pessoal também, e aí eu não consegui fazer. Tanto que eu até escrevi para a professora responsável e pedi desculpas para ela, porque eu falei, olha, eu me inscrevi, mas eu não consegui fazer. Uhum. E isso eu acho que vai acontecer com outros professores, porque eu nem me considero a professora mais ocupada da federal, por exemplo, né? Tem pessoas com cargos ali de chefia muito maiores do que os meus. Mas aí eu fico pensando, como é que será que a universidade privada lida com isso, né? Vocês têm uma pausa para fazer essa jornada? Dá para inserir? Porque o que acontece com a gente não é nem dizer assim, não tem nenhuma oportunidade de fazer curso, mas a forma como vem esses cursos, né, não te ajuda muito a você lidar com isso na sua rotina, sabe? Uhum. Então, eu queria também ouvir um pouquinho primeiro, de como é que é essa jornada acadêmica de vocês, para a gente também saber, e segundo, assim, como que funciona essa questão de inserir no contexto de estar dando aula, de estar fazendo as outras coisas. Uhum. Legal. Então, a jornada ela é feita normalmente 2 semanas antes do início das aulas, nos 2 semestres. Então, no começo do ano, nós temos a jornada meio de fevereiro, ali mais ou menos, e no meio do ano, fica ali por junho, metade de julho, não, metade de julho, porque as aulas normalmente começam no começo de agosto, né? Então, nós temos 2 momentos no ano em que é feita uma semana inteira. Na verdade, são 2 semanas. A primeira semana são palestras mais gerais, e depois, na segunda semana, são mini cursos em que a gente escolhe se inscrever. E tem curso de atualização em neurociência, mas a grande maioria é voltada para a prática e neurociência. Grande maioria é voltada. E metodologia ativa sempre aparece, quase todo semestre aparece. Essa metodologia assimétrica que eu comentei agora há pouco veio de uma jornada, dessa última jornada que nós tivemos agora no meio do ano, que ele explicou para nós que existe uma relação de complemento entre professor e aluno, que não é o aluno, né, sempre só esperando, aguardando ali o que o professor tem para transmitir, né, que não seria a palavra correta. Mas, por exemplo, começa a aula fazendo aquele quiz que eu falei,
vamos ver o que vocês sabem sobre isso. Faz o quiz, aí você vai falando, aí de repente no meio da aula você coloca slides incompletos para o aluno ir construindo, né? Então não existe uma simetria, é um complemento que acontece entre professor e aluno. Então eu coloco lá uma frase incompleta e peço para eles completarem. E eu já falei aquilo na sala, para ver se eles lembram. Então a gente vai construindo como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Não é uma coisa que é simplesmente jogada, você vai construindo aos poucos, né? Vai complementando. E eu tenho feito bastante isso. Eu já fazia, mas agora eu tenho feito mais. Então, recentemente eu fiz um desenho de um coração, com as câmaras cardíacas, tudo bonitinho lá. Algumas flechas eu completei, eu coloquei lá válvula tricúspide, válvula mitral, e algumas eu deixei em branco. E aí eu fui, depois voltei para os slides e fui conversando com eles, e ao longo da aula ia pedindo para eles completarem. Eu falei, e agora, o que vem ali naquele espaço em branco ali? Aí eles falavam tal coisa. Então, é uma aula que ela não tem uma simetria no sentido de seguir uma lógica, né? Um começo, meio e fim, a gente vai plantando coisas, vai complementando, e eu achei super interessante. Eu tenho feito isso bastante, eu acho que dá muito certo. É como se fosse um quebra-cabeça mesmo, né? Por que o quebra-cabeça ele é tão interessante? Porque a gente vai juntando do menos para o mais, né? A gente vai montando ali, e é isso que acontece com o conhecimento nessa metodologia assimétrica. Então, a gente vai juntando os pedacinhos, ele entende melhor do que se eu colocasse aquele desenho, fizesse aquele desenho, e já de primeira completasse todos os espaços que tivesse ali. Então, a gente tem aprendido muita coisa nessas jornadas. A gente queria jornadas também, né, Ana? Porque é um momento, né, que é antes das aulas, e a gente sabe que quando começa as aulas, aí o tempo, como vocês comentaram, aí é preparar plano de ensino, é preparar a aula, e não dá mais. Então, isso tem que ser feito antes, né? Às vezes a gente fica meio bravo, nossas férias, acabou nossas férias. Mas é sempre um momento que a gente aprende muito. A gente troca informações, né? Isso dá certo, isso não dá certo. Então, as jornadas sempre rendem bastante. É que aqui na Universidade Pública, pelo menos do que a gente conhece aqui, né, da Federal do Paraná, é uma dinâmica um pouco diferente. Né? Claro. Então, eu também já trabalhei, né, na universidade privada, e você é uma outra dinâmica. Por isso que eu falei aquilo até no começo, né, as exigências que tem, você não tem muito como fugir dessa jornada, é meio que obrigatório participar. Exatamente. Né? Eu lembro lá, quando trabalhava na PUC, a gente era obrigado a participar até de uma reunião que o reitor fazia para prestar contas, e a gente sempre dizia isso para no final dizer que não ia poder dar aumento de salário, porque olha como nós estamos no vermelho. Então, mas a gente era obrigado, tinha que assinar ponto, né? Então, é uma dinâmica diferente, coisa que as famílias não têm isso, né? Então, e os professores acabam eu nem vou dizer assim, que é má vontade, de alguns pode ser, outros é porque tem uma rotina diferente e não conseguem encaixar nessa rotina. Mas então, eu acho que a gente está chegando mais no final, né, Ana? A conversa está tão boa. Não, e veja, né, até a Unibrasil é grande, é uma universidade, mas assim, né, seria maravilhoso poder ter, eu ficaria feliz de ter essa jornada acadêmica, mas eu fico pensando, né, olha o tamanho da UFPR, né, até em termos de campus, de tudo, né, como fazer uma coisa assim, desse tamanho, seria complicado. Também, né, é bem difícil, né. Como a gente departamentalizada... Isso, teria que ser por departamento. A gente deveria fazer isso, né, nos departamentos, e eu não sei a educação física que eles fazem, porque existe aquela semana antes de começar as aulas, que é uma semana de preparação, isso existe até, né? E alguns departamentos fazem essas reuniões, assim, meio de atualização, meio de preparação do semestre, e parece que a educação física fazia isso na época, né? Eles fizeram em alguns momentos, sabe? Mas infelizmente faz um tempinho já que não tem. Até uma coisa, é bom relembrar isso aqui, porque até amanhã a gente tem colegiado e de repente dá para lançar essa sementinha de novo, né? Acabou de ter ali deles a semana acadêmica, mas aí foram palestras assim, né? Teve um dia das licenciaturas, mas aí ele já foi mais voltado mesmo para quem já é professor ali, né? Da rede pública e tal. Foi um encontro, eu até vi um pouquinho da temática, mas não tinha nada a ver assim com metodologia, né?
eram mais aspectos práticos ali, e aí o restante foram temas bem do bacharelado, né? Ah, no futebol acontece tal coisa, barará. Então eu acabei até não me envolvendo tanto, né? Porque eu vi que eram temas assim que não iam tanto por esse lado. Mas assim, olha, Ana, eu queria só dizer, Ana agora é Gabriele, né? Porque tem muita Ana aqui hoje. Mas eu queria dizer assim, né? Primeiro que eu não imaginava que você já tinha 11 anos de atuação, né? Pois é. Ana Lúcia, agora estamos ficando Eu estou velhas, a gente ficando já sabe velha. disso. Então, A gente já sabe disso, mas agora a gente sabe mais ainda, né? Mas assim, né? Como foi bacana essa conversa contigo, porque assim, ó, nós já fizemos vários fisiocasts, até webinários, né? E às vezes pessoas até com mais tempo de didática, né, de docência, né, não trouxeram assim tanta variedade, né, de exemplos aí, de situações que você trouxe aqui. Então, nossa, eu adorei. Eu vou super recomendar esse. Às vezes eu estou falando com os professores ali em cursos, alguma coisa, né? E eu falo, gente, olha, olhem lá no canal, porque tem um Fisiocast X ou Y ali, que é bem legal por causa disso, e o seu vai ser um, que eu vou falar para eles, olha, pessoal, assiste lá, e foi muito bom. Então, assim, né? Encaminhando meio para o final, assim, mas a gente quer super te agradecer. Foi super rico. E, assim, de qualquer forma, né? A Ana que tem que falar isso, não eu, mas, assim, que orgulho, né, Ana, né? Que orgulho, né? Essa menina aí que a gente viu ali, né, no comecinho e tudo. E, de qualquer forma, a gente sempre deixa esse espaço final para você colocar alguma coisa, né? Às vezes a pessoa também tem alguma página, algum link, então, se você quiser até colocar no chat ali, ó, eu estou projetando ele aqui também na tela, né? Fica à vontade, então. E se a Ana Lúcia também quiser, né, colocar alguma coisa? Não, só antes dela falar, que a gente vai encerrando, também quero agradecer, né? Quero dizer que estou orgulhosa, sim, de ter você aqui, de ver, né, esse crescimento seu, assim, e sei que é um esforço, porque conforme fui convivendo com você aqui, né, fui vendo as qualidades que apareciam, que isso é algo que a gente aprimora com o estudo, mas tem coisa que é inerente, né? Então eu sempre falava assim, nossa, a Ana Gabriele vai escrever uma coisa, ela não escreve qualquer coisa, né? Então ela é muito criteriosa, então isso você foi mostrando, né, ao longo do tempo aqui, o quanto você é criteriosa, e agora só está comprovando isso com as experiências que você passou, né? Tudo tem critério, né? Nada feito assim, de qualquer jeito, né? Tem sempre um objetivo, tem um critério, tem uma... Então eu estou muito feliz de ver que você avançou assim, que já está tanto tempo aí nessa vida, né? pois é. E, né? Feliz mesmo de ver que você levando a sua vida normal aí, né? Com a sua filhinha. Sim. Participei lá do seu casamento. É verdade, já faz 3 anos já. Olha só, né? Quanto tempo. Então, é uma convivência, né? Muito boa, e espero que continue assim, não só, né? Na amizade, no que a gente tem, mas também nessa troca de experiências, que é bastante importante. Foi um prazer enorme, eu fico muito feliz de falar de docência, porque é a minha vida, né? 11 anos, como a gente falou, e eu estou sempre nisso. E aprendendo sempre, todo dia aprendendo, todo dia mudando. Eu acho que isso é uma coisa muito importante também, né? A gente precisa sempre testar. E como vocês falaram no começo, vai continuar testando, porque muda coisas, e daí vem outra coisa, e a gente tem que mudar tudo de novo. Mas isso é o professor, né? A nossa vida é uma montanha-russa. É uma montanha-russa. E é importante esses momentos, porque eu vejo, faço um retrospecto e vejo tudo que eu já fiz. E porque tem dias, vamos ser sinceros, né? Tem dias que ser professor é complicado, que a gente dá uma desanimada, que a gente fala, nossa, mas tá difícil. Essa geração, ela é uma geração que anda mais devagar, que quer tudo pronto, que, né, tem preguiça, que, enfim. Tem dias que é difícil, né? Até a questão da falta de respeito mesmo, como eu comentei, né? Não só por dar abertura, mas mesmo sem dar abertura, às vezes acontece, porque infelizmente essa geração não vê mais a figura do professor como as antigas viam, né? Não importa se tem 40, 50 anos, eles têm muitos alunos que não respeitam. A gente passa por situações assim, bastante, sabe? Muito mais do que eu poderia imaginar, e de ser desrespeitado. E aí a gente dá aquelas animadas, fala, nossa, mas como é que isso está acontecendo? Como que chegou nesse ponto?
Mas aí vem alguma coisa que me coloca lá em cima de novo e fala, não, quando eu vejo os alunos aprendendo, situações como aconteceu das meninas felizes fazendo o jogo, eu tenho pedido muito podcast para eles, eu até esqueci de comentar, eu tenho pedido muito e eles adoram fazer os podcasts, eles falam assim, fica bem interessante. E aí, quando eu escuto aqueles podcasts, eu falo, acho que eu estou no caminho certo, né? Então, realmente, ser professor é uma montanha-russa. A gente não vai estar todo dia lá nas alturas e feliz, e tem dias que a gente vai estar lá embaixo, né? Principalmente com essa nova geração que desafia, é uma geração que desafia. Esses dias uma aluna chegou para mim e falou assim, professora, eu não concordo com a correção da sua prova. Bem assim. Eu falei para ela, não, peraí, primeiro vamos, né, chega falando comigo com um pouco mais de respeito, por favor, e me fala os pontos, o porquê que você não concorda. Coisa que eu jamais faria com um professor meu. Jamais, gostando ou não gostando do professor, eu jamais chegaria para ele e falaria, eu não concordo com isso daqui. Ainda mais dessa forma. Né? Então, é uma geração que não se importa muito, eles acham que eles têm razão, enfim. Então, aí também a importância da gente cuidar e não usar só metodologia ativa, porque é no momento da aula expositiva que a gente mostra que a gente domina o conteúdo, né? Que aí a gente mostra como a gente né? A gente sabe disso daqui, baixa tua bola aí, porque eu sei o que eu tô falando. Né? Então, nesse momento, a gente precisa mostrar que a gente domina, e nesse momento que a gente vai ganhar o respeito, pelo menos da maioria. É uma coisa que antigamente, o aluno a maioria já entrava respeitando o professor, agora parece que a gente tem que ganhar o aluno, né? A gente tem que mostrar para eles que a gente domina, que a gente tem muito a oferecer para eles, e a gente vai conquistando. Então, mais um desafio ainda. Mas a vida do professor se resume em desafio, a gente sabe disso. Né? E a gente faz porque gosta. É uma loucura, mas é uma loucura boa, né? Que a gente vai... E nunca acaba. E a gente se derrete quando chega, às vezes, numa aula e no final o aluno vem agradecer, né? Vem Isso agradecer. Acontece. Não acontece sempre, mas às vezes, professor, obrigado pela aula. Nossa, aquilo vem, né? De uma forma, ou mesmo hoje, foi a última aula que eu dei na medicina, a última aula do semestre, e aí no final eles aplaudem, né? É uma coisa linda. Eu tenho uma coisa também que me emocionou muito, né? O programa é seu, não é meu, né? Mas assim, me emocionou muito na pandemia, porque você dava aula, né? Para a tela do computador, e via lá que todo mundo com as câmeras desligadas, era muito difícil conseguir que ligassem as câmeras, né? Sim. E aí eu sempre reclamava, falava, brincava com isso, e teve um dia que foi a nossa última aula, e aí quase me mataram do coração, né? Porque de repente, falei, então tá, pessoal, eu fui me despedindo, e começou a acender tudo, eu jamais vou esquecer, né? Deve estar gravado em algum lugar no Teams, esse momento, né? Todos sorridentes, e então, num momento tão difícil que a gente estava passando, que era a pandemia. Sim. Aí eu vi, nossa, essas luzinhas acesas aí, tudo para mim, né? Então a gente reclama deles e quando vê, tá lá. Exato. E eu emocionando com as coisinhas que eles fazem pra gente. Eu encontro alunos no corredor, assim, eles falam, ai, prof, volta a dar aula pra gente, por favor, por isso aqui. Né? Às vezes até aquele aluno tava com uma cara assim, ó, te olhando, você fala, nossa, a aula deve estar péssima, né? E é esse aluno que vem falar, que deixa recadinho na prova, né? Essas coisas que nos alimentam. Exato. Mas é isso. Vamos agradecer novamente, né? Aí hoje o agradecimento enorme mesmo, principal é para a Ana Lúcia também, porque foi ela que lembrou, né? Falou, olha, a Ana Gabriele, ela faz umas coisas diferentes e, né, dentro dessa perspectiva de metodologias diversas e tal. E aí, né, a gente colocou em perspectiva de chamar, e foi realmente muito bom, então, super agradecendo, assim que possível a gente termina a edição, né, do vídeo, sobe no canal, aí a gente avisa ali no Instagram também, divulga, né? Claro. E é assim. E precisando de alguma coisa para falar sobre metodologias diferentes, estou dentro, né? Porque eu gosto muito, acho que a gente precisa usar, poupa um pouco a gente também, né? Não que não dê trabalho, porque dá muito trabalho, mas é um trabalho pré-sala. E aí na sala você fica ali só orientando e tem que sair um pouquinho, né? Tem que quebrar um pouquinho essa aula 100% expositiva. Imagine, eu tenho 32 horas aula na semana. Vocês imaginem eu falando 32 horas aula. Eu acho que eu chego no final da semana sem voz. Sim. Então, eu complicado mesmo. Vou mesclando teoria com metodologia ativa e assim vai. A gente precisa mexer um pouquinho nisso daí, né? E para a gente não se sentir, como dizia que não voltou da aula ainda, para te dar um oi do seu antigo chefe aqui, que falava, lá vou eu pregar no deserto.
Exatamente. Então, porque às vezes é isso, né? Você Exatamente, se você fala duelou sozinho. ali durante Uhum. 1h30 e, de Uhum. repente, estava pregando um deserto, porque chega no final, ninguém estava ouvindo nada, né? Exatamente. Mas tá Então, bom, tá Bruno. Mas bom. então, Bem, Joia, muito obrigada, eu que viu? agradeço. Vamos para a Um filhota da beijo, sopa. Ana. Tudo de bom. Beijo, Beijo, tchau, boa tchau. tarde. Até mais. Tchau.